A seguir, o negro na literatura. Identificar, numa obra literária, quem fala, para quem fala e sobre quem fala a história do romance. Situar o papel do negro na história das escolas literárias brasileiras. Estudar o momento de transição em que o negro deixa de ser apenas personagem marginalizada para se tornar sujeito de reflexão na literatura brasileira. Vamos lá? Para discutir o papel do negro na literatura brasileira, é necessário partir de 3 pontos iniciais. E quais são esses 3 pontos? Quem fala, para quem fala e sobre quem fala. Ou de outra forma, podemos colocar também: o negro é o autor? O romance é contado para o negro? Qual o papel do negro na história romanceada? Tais questões são fundamentais para situar o negro em sua condição social, em suas representações e omissões, assim como em seus múltiplos discursos, vindo tanto de vozes brancas quanto de vozes negras. Isoladamente, no entanto, esses pontos não são suficientes para apresentar um quadro mais amplo sobre a presença do negro na literatura brasileira, pois tais questionamentos devem vir sempre dentro de contextos sociais, culturais e econômicos específicos. É importante, dessa forma, considerar não apenas movimentos literários ao analisar o negro na literatura, como o arcadismo, o barroco, o romantismo ou o modernismo, mas considerar também as condições políticas, econômicas, sociais brasileiras da era colonial, imperial e republicana. O negro na literatura colonial. O surgimento da figura do negro na literatura colonial aconteceu no século XVII, com os sermões do padre Antônio Vieira, mas esses faziam menção aos negros como seres que nasceram para servir ao Senhor de engenho e a Deus. Mesmo Gregório de Matos, o Boca do Inferno, reservava ao negro um olhar marginalizado, chamando-os, por vezes, de desavergonhados. Também no arcadismo, escola literária que marcará a segunda metade do século XVIII, a figura do negro foi esquecida e marginalizada ao estereotipo do escravo-objeto. Nessa época, os expoentes literários da elite do ouro, filhos de grandes mineradores, senhores de garimpos e jazidas, assim como os filhos da elite administrativa, real, que se reunirá em torno das cidades mineiras, sequer pensaram em acrescentar a questão escravocrata em seus discursos contra o sistema colonial o qual queria transformar, pois ainda estavam diretamente dependentes ao sistema escravocrata. Dessa forma, os conspiradores da Inconfidência foram buscar nas lendas indígenas, fundamentadas pelo romantismo iluminista do bom selvagem, os mitos que deveriam justificar a pátria brasileira, a emancipação política e econômica. O negro na literatura imperial. Na primeira metade do século XIX, no plano político, presencia-se a proclamação da independência, em 1822. No plano literário, registra-se o surgimento do romantismo na literatura, em sua vertente indianista, ainda resquício do bom selvagem do século XVIII. As duas dimensões seguem juntas, nesse momento, no sentido de buscar, na literatura, os mitos fundadores
que teriam originado a força do sangue brasileiro. Agora de espírito independente. Assim, os valores que iriam compor a força do brasileiro para o romantismo indianista vinham do sangue índio e português. Foi também no século XIX, contudo, que a figura do negro, enquanto personagem e também como autor, surgiu. Enquanto personagem, o negro apareceu sempre em segundo plano. Nos romances de José Alencar, como Guarani e Iracema, o negro não se envolvia na trama, ficando restrito às suas atividades do dia a dia como escravo, revelando o grau de sua marginalização que vivenciava em seu universo real. Na segunda metade do século XIX, e especialmente após a Guerra do Paraguai, o pensamento abolicionista cresceu significativamente na sociedade brasileira. A decadência dos engenhos, tradicional polo de mão de obra escrava, o esgotamento das minas, retraindo a economia do ouro, e a forte expansão da economia do café no Sudeste, que simplesmente encontrou na mão de obra estrangeira uma forma de lucrar mais do que com escravos, contribuíram para colocar a questão abolicionista na pauta do Império Brasileiro. Nesse contexto, as representações literárias dos negros em romances e poesias incorporaram a sua figura de diferentes formas. Em José de Alencar, notamos o personagem Pai Benedito, personagem negro de O Tronco do Ipê, de 1871, dotado de linguagem gutural. Pessoal, aqui no texto está escrito gutural. Agora, eu não sei, para mim eles erraram, né? Porque eu nunca vi essa palavra na minha vida. Eu tô achando que eles erraram, viu? Não é linguagem gutural, é linguagem... Bom, não sei. Bom, eu vou ler do jeito que está aqui. Se tiver errado, vocês me corrijam. Mas aqui no texto, porque eu tô achando que é cultural. Mas eu vou ler do jeito que está no texto. Ok? Dotado de linguagem gutural. Nunca ouvi essa palavra antes. Em 1875, Escravizaura, de Bernardo Guimarães, o autor atribui a protagonista, educada pela Sinhá, valores europeus no discurso flertando com a eugenia. O poeta Castro Alves, considerado o poeta dos escravos por ter pertencido ao movimento abolicionista, contribuiu bastante dando voz e visibilidade ao negro na literatura brasileira. Mas deve-se sublinhar que Castro Alves falou sobre os negros. Não era o que, porém, teve a honestidade de não escondê-lo, pois suas poesias abolicionistas não tinham o eu lírico na primeira pessoa, e o realismo de Machado de Assis, especialmente nos contos. Encarou com maestria o regime escravocrata e o negro em seu dilema humano e social. Embora não tenha sido a tônica de toda a sua produção literária. No naturalismo de Aloísio de Azevedo, os personagens negros foram bestializados, como a Rita Baiana em O Cortiço. Eu vou mostrar a imagem para vocês agora, nesse exato momento, de Machado de Assis. Você vai ver agora a foto dele quando ele tinha 57 anos. Isso foi em 1896. Observem a foto de Machado de Assis com 57 anos. Esse que você está vendo é o Machado de Assis, com 57 anos. Isso há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Viu aí, pessoal?
A exceção foi Luiz Gama, quem inaugurou, em meados do século XIX, a literatura negra em seu sentido pleno, com um estilo próprio ressaltando a identidade negra e inspirando-se em sua cultura e valores, em contraposição ao romantismo e ao parnasianismo. Foi Luiz da Gama que tratou o negro não no sentido de objeto dentro da literatura, mas como sujeito ativo na criação e representação de seus valores. O negro na literatura republicana. Na virada do século XIX para o século XX, a presença do negro na literatura brasileira adquiriu uma dimensão até então desconhecida. Com o modernismo, na década de 1920, ele passou a compor o mito da fundação do herói, que agora incorporava as tradições culturais negras. Em 1928, Macunaíma, de Mário de Andrade, narrou a epopeia da origem do povo brasileiro, sintetizando as tradições indígenas e africanas. Embora o movimento modernista tenha aberto campo para experimentações formais de conteúdo que se desenvolveram em tendências regionais e individuais, abrangendo a figura do negro, ele não ficou marcado pela ação no sentido de conscientizar a população negra para sua história, valores, raízes e identidade. Ao longo da primeira década do século XX, a literatura brasileira apenas pontualmente registrou a incorporação do elemento negro como formador da identidade brasileira, tratando-o como sujeito. Nesse sentido, devemos reconhecer a contribuição de João Ubaldo Ribeiro com a obra Viva o Povo Brasileiro, assim como a coletânea Cadernos Negros, que procuravam incentivar a produção crítica contra os preconceitos raciais na sociedade. Nas últimas décadas, o mercado editorial brasileiro também registrou a entrada da produção literária africana vinda de diversos países, de inúmeras vozes e sobre diferentes estilos. Nomes como Mia Couto, Nadine Gordimer, Pepetela, Agualusa, J.M. Coetzee, que falam sobre o negro ao lado de autores como Onde Jaque, Chinua Achebe ou Onieka Nelue. Acho que eu falei certo, hein? Se eu falei errado, vocês me corrijam, por favor. Marcam a presença dentro do mercado editorial brasileiro, incentivando leitores e futuros escritores sobre a história não só africana, mas das tradições culturais dos ancestrais negros do Brasil. Luiz da Gama, 1830 a 1882. Ele nasceu em Salvador, Bahia, filho de escravo e cativo, até os 17 anos, quando então fugiu para São Paulo. Tentou fazer direito na Faculdade de Direito de São Paulo, mas negro não foi aceito e enfrentou as aulas como ouvinte. O conteúdo serviu-lhe, no entanto, para atuar na defesa jurídica de escravos. Ele foi jornalista, como também serei futuramente, poeta e líder abolicionista. Eu serei jornalista se Deus quiser. Bom, pessoal, acabou a nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, tá esperando o quê, meu povo? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, você ativou o sininho, você será notificado. Se você gostou da aula, achou interessante, aprendeu com a aula de hoje, já deixa seu like. Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.